Olá, galerinha da Grande Rede, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a Bíblia. Será que eu posso questionar a Bíblia? Será que a gente consegue? E nesse vídeo de hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a nossa querida e amada pastora Erisvalda Monte dos Santos. Pastora Erisvalda, seja muito bem-vinda. É a nossa pastora, esposa do pastor Elson. Já tivemos um programa gravado com ele aqui. Eu quero deixar para a senhora se apresentar. Fique à vontade, a passarela é toda sua, pastora. Amém, obrigado, Leandro. É um prazer estarmos aqui juntos para esse bate-papo. É um prazer termos a companhia de vocês que estarão conosco. É com grande alegria que estamos aqui. Sou a pastora Erisvalda, como você mesmo já falou. Sou mãe da Isabelle e da Emanuele, esposa do pastor Elzo, pastor presidente da Igreja Batista Ebenezer aqui em Timbó, e estamos aqui para este bate-papo que será edificante e desafiador. Amém. Desafio, né? Para todo mundo que vem sempre a primeira vez, dá sempre aquele friozinho na barriga. A galera que participou de outros podcasts, né? Sempre me perguntava muito, né? Mas como é que é esse negócio? Fica tranquilo, é um bate-papo. Nós vamos falar a respeito de um tema e a gente vai trabalhando, vai se desenvolvendo, e à medida que vai passando, a gente vai tendo toda a tranquilidade para brincar nesse tema, para falar à vontade. E nós temos um tema complicado hoje, né, pastora? Um tema polêmico, né? E o nosso tema de hoje, galerinha, ele fala justamente a respeito de pastora, esposa, mãe. Será que dá para ser tudo isso ao mesmo tempo, com excelência, cuidar de tudo? Meu Deus, ser esposa de pastor que está à frente de igreja, né? A gente vê aí muitas pastoras hoje que não são honradas na frente das suas igrejas, né? A gente sabe que isso acontece bastante, tem muito preconceito ainda em cima dessa questão, mas vou deixar a senhora falar um pouquinho sobre o tema. Fique à vontade, pastora. Deus abençoe a senhora. Olha, é um tema desafiador e a primeira coisa que vem, como é possível? Você precisa saber gerenciar bem o seu tempo. A Bíblia diz, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E se você não souber gerenciar esse tempo, alguma coisa na sua vida será sacrificado. Então é necessário saber gerenciar esse seu tempo. O tempo de ser esposa, há tempo de ser mãe, há tempo de ser pastora, há tempo de ser mulher. Cuidar de todas essas áreas é um desafio, mas é um privilégio, porque você tem consciência daquilo que Deus confiou em suas mãos. E é por isso que nós estamos aqui. Amém, amém. E realmente é um desafio. A gente que caminha próximo, assim, dos pastores, né? A gente vê, né, como é difícil, mas também gratificante, né? Estar à frente da obra, de estar orientando, né, as ovelhas do Senhor, né, conduzindo pelo caminho. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que eu me lembro do testemunho de vocês, que vocês fizeram o seminário de teologia, né, no mesmo local, foi o Betel, né? E lá, na ocasião, eu agora não me recordo se a senhora se tornou pastora primeiro ou se foi esposa primeiro, né? Qual dos dois que veio primeiro, assim, nessa história? Como é que foi que isso tudo começou? Na verdade, a primeira coisa que veio na minha vida foi meu encontro com Cristo. E no dia do meu encontro com Cristo, eu fui vocacionada para o ministério. Então, eu cresci consciente daquilo que Deus havia colocado no meu coração. Então, enquanto não chegou o tempo de exercer aquilo que Deus me vocacionou, eu servi a igreja local e servi com muito amor, com muito carinho. Fui uma menina, uma moça, uma criança muito envolvida na igreja local. Desde muito cedo, evangelizando nas ruas, orando pelas pessoas, me envolvendo com as programações da igreja. Então, eu tinha consciência de um chamado. Aos meus 12 anos de idade, eu de fato me converti e ali na minha conversão, no exato momento, Jesus também colocou no meu coração que ele havia me chamado para algo específico. É claro que só mais tarde eu vim descobrir que algo específico era isso. Então foi quando chegamos aos 21 anos de idade no Betel Brasileiro. Lá fomos preparados. A nossa visão
ela foi tendo essa dimensão do que é o ministério. E lá, então, encontrei o meu esposo, que já cuidava de igrejas como seminarista, e compreendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, nos casamos, e um mês depois de casados, nós chegávamos aqui em Santa Catarina. No dia 20 agora, completaremos 20 anos da nossa chegada exatamente aqui nessa cidade de Timbó. Legal, que massa, 20 anos pastoreando aqui em Timbó, né, pastora? E foi fácil, né? Foi bem tranquilo o começo, Perdão, né? 26 anos. 26 anos, olha, ó, tem mais 6 aí que tava escondido, esquecido. Então, e foi fácil, né? Foi bem fácil, assim, chegou bem tranquilo, não tinha desafio, né? Todo mundo aceitando, muito de boa, né? Não teve dificuldade, teve? Imagina, você saindo do Nordeste, eu sou do sertão. Uma menina que saiu do sertão para esse desafio, fui para São Paulo primeiro, no Betel Brasileiro de São Paulo. Depois o Senhor me chamou e me enviou para João Pessoa. Foi lá que então eu conheci o meu esposo e nós nos casamos. Um mês depois, estávamos aqui em Santa Catarina. É um povo diferente, é uma cultura diferente, é uma gastronomia diferente, tudo muito diferente do que é a nossa cultura lá no Nordeste. Mas eu só posso dizer que o Deus que vocaciona é o Deus que prepara todas as coisas, e nós fomos muito bem recebidos aqui neste lugar, fomos cuidados, amados, e fomos aprendendo a nos aculturarmos também. Nós observamos a terra, nós olhamos a terra, nós observamos as pessoas, e conforme nós íamos observando, nós também fomos nos aculturando à realidade dessa terra, e o Senhor foi nos agraciando. Nós fomos conquistados pelo povo, e eu acredito que nós também conquistamos o povo, e Deus plantou nossos corações nesse lugar. Amém, pastora. Eu estou aqui me recordando que a gente tem na Bíblia diversas figuras femininas, né, de importância e destaque, e que, sem sombra de dúvida, a gente pode dizer que eram pastoras, né? A gente teve Débora, nós tivemos Esther, né? Débora foi uma juíza, né? E ela tinha uma verdadeira função pastoral, porque ela cuidava daquele povo, né? Ela orientava, né? A gente teve Esther, né? Também uma figura forte, impactante, né? Que teve poder de decisão, né? Influência forte. E é tão difícil a gente olhar para os nossos dias de hoje. Eu me lembro que de onde eu venho, né, no Rio de Janeiro, a galera lá costumava chamar esposa de pastor de missionária, né? Ah, não, a esposa do pastor, a missionária fulana de tal, mas a pessoa nem era ordenada como missionária, né? Mas só porque era esposa de pastor, ganhava um título automaticamente de missionária. E aí a gente vê que existe muita falta de conhecimento ainda do povo nos dias de hoje, apesar de tanta informação que a gente tem disponível na internet. A gente tem Bíblia comentada, discutida, né, de diversas formas por aí, e a gente vê muito isso ainda nos dias de hoje, né? A pastora, muitas das vezes, a esposa do pastor, ela acaba ficando num segundo plano, né, quando na verdade ela deveria estar ao lado do pastor, desempenhando uma função pastoral, porque não tem como você separar. Eu pelo menos imagino assim, dessa forma. Eu não vejo dentro de um relacionamento, de um casamento, por exemplo, entre um homem e uma mulher, que o homem é o pastor e a mulher ainda não foi ordenada pastora, eu não consigo ver essa separação ministerial. Para mim, tá tudo ali. E se você não tá num pé de igualdade, fica muito difícil do próprio homem, né, como pastor, seguir em diante, porque a mulher é uma auxiliadora, e auxiliadora poderosa, com força, né, para ajudar na tomada de decisões, esse negócio todo.
Como é que a senhora enxerga isso? O que de repente dá para a gente fazer para tentar influenciar essa mudança nesses nossos tempos que a gente vive? Porque hoje a gente tem um grande poder de influenciar as pessoas, né? Internet, podcast, esse negócio todo, e a gente vê a galera influenciando sempre pro lado ruim, né? Eu acho que está na hora da gente começar a influenciar pro lado bom, para aquilo que é certo, para aquilo que deve ser realmente a orientação da parte de Deus, né? Olha só, Leandro, diante do que você está colocando aqui, nós, mulheres, esposa de pastores, nós precisamos ter uma consciência. Nós precisamos saber qual é o nosso devido lugar. E antes de querermos pastorearmos a igreja, nós precisamos pastorearmos os corações dos nossos maridos e filhos. Essa é a nossa primeira função. O Senhor nos chamou para sermos esposas e mães. Antes de chegarmos na igreja, nós precisamos chegarmos nos corações dos nossos maridos, dos nossos filhos. Essa é a nossa prioridade. A Bíblia nos coloca como sendo auxiliar deste homem, desse marido, desse esposo. Se nós soubermos cuidar bem da nossa casa, dos nossos maridos e dos nossos filhos, a igreja será uma consequência disso. Eu convivo com muitas esposas de pastores, mas que não são tão ativas como eu sou, por exemplo. Porque a questão... Eu já ia falar sobre isso. A questão ministerial, ela é vocacional. O Senhor me vocacionou aos 12 anos de idade. Eu sabia que eu não seria aquela esposa de simplesmente olhar as coisas acontecerem e não fazer nada. Então, eu sabia disso e o Senhor, ao seu tempo, Ele me levou ao seminário, me preparou para isso, enfim. Mas antes de chegar a essa colocação como pastora, eu fui primeiro esposa, entendeu? E o meu esposo, ele observou as minhas características, ele viu meu potencial. É tanto que no início do casamento, por exemplo, eu fiquei mais no meu lugar. Por 6 meses, se eu não me engano, eu não ministrei na igreja, a não ser o próprio louvor, que eu já me envolvi desde cedo. Fui professora do Ministério Infantil e fui líder de mulheres também desde muito cedo, mas o título pastoral vieram anos e anos depois. Então, eu não deixei de fazer as funções o qual eu havia sido chamado por falta do título. Eu estava do lado dele para auxiliar naquilo que era a necessidade. E a minha consciência sempre foi essa. O meu esposo é o pastor. Eu sou auxiliar. Eu nunca saí deste lugar de ser auxiliar do meu esposo. Eu nunca quis, e eu acredito que vocês, como igreja, já observaram, eu nunca quis tomar a frente, estar sempre em holofortes. Eu sempre estou atrás ou ao lado do meu esposo, porque eu reconheço o meu lugar na vida dele. O problema de hoje é que muitas mulheres, elas querem estar à frente de tudo, sufocando a liderança do seu próprio esposo. E aí há um erro. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor, na vida do meu esposo, eu sou auxiliar em casa e na igreja também. Existem coisas que eu sei que, como pastora, não é a minha função. Eu sei até onde eu posso ir, para que o meu esposo não seja desonrado com as minhas atitudes. Então, eu tenho essa coerência. Como eu conheço também mulheres de pastores extraordinárias, elas não exercem essa liderança na igreja, mas ela automaticamente exerce através dos seus maridos. Ele se torna um homem extraordinário porque tem uma esposa extraordinária em casa. Isso é muito legal, pastora, que a senhora está falando, né? De ver. Eu já vi alguns exemplos, né? A gente tem a Débora Esquivel, acho que é isso, né? Esquivel, né? A Débora, né? Que vem e prega.
E, se eu não me engano, ele também é pastor, né? Sim. E a gente percebe nitidamente, né, a diferença de chamado de um para o outro, né? Ela, de fato, foi chamada para estar ali naquele negócio das mulheres, né, de estar liderando, de estar sempre trazendo um renovo, né, e a gente percebe isso nitidamente, né, quando ela está, né, presente, pelo menos nas pregações que eu já assisti dela, porque eu não consigo ficar longe também, né, quando eu estou em algum evento sempre, e isso é interessante porque a mulher, quando a Bíblia fala, né, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, né, e hoje a gente vive dias em que essa história de feminismo tenta inverter os papéis e com isso acaba fazendo com que o homem fique num segundo plano para o qual ele não foi projetado, ele não foi planejado para isso, né? E aí a gente vê diversos problemas, né, em casamentos, em vários lugares. A gente teve aqui o podcast da Jenny, né, falando a respeito daquela situação que ela vivenciou, uma experiência fantástica. Meu Deus, aquele podcast lá foi difícil até de participar da gravação no dia com ela ali. Eu tive que cortar várias vezes a minha cara porque a vontade de chorar era forte demais pelo testemunho forte que ela estava dando. E a gente vê muito esses papéis invertidos, e é muito legal a senhora falar isso, porque a galera que está nos assistindo aqui, de repente está passando por uma situação dessa, de inversão, né, de papel dentro do lar, dentro do ministério, e isso acaba não só matando, né, a família, como também o ministério. Então, é preciso ter sabedoria, a mulher precisa de fato ser sábia, né, como a senhora está falando, né, e não é só isso, né, a gente tem aí a função de esposa, né, a gente ainda nem entrou na questão de mãe ainda, né, e são vários papéis. Eu lembro que a gente tinha eu tive uma professora no seminário chamada Leda Falcão, e ela falava uma coisa muito interessante toda vez que ela tentava explicar a triunidade do Espírito Santo para alguém que não entendia, né, a triunidade de Deus para quem não entendia a respeito disso. E ela falava assim, imagina, eu sou mãe, sou esposa, né, e sou filha. Só que eu sou filha primeiro, depois eu fui esposa, depois eu fui mãe. Mas eu sou as três. Eu continuo sendo as três, com um papel diferente, né? E aí ela dava o mesmo exemplo quando falava do Espírito Santo de Deus. Os três são um só, mas com papéis diferentes. E aí eu estou trazendo isso porque ela também era uma mulher muito forte, uma mulher que tinha um chamado impactante, era praticamente a dona do seminário lá, né? Durante anos eu me formei lá e foi uma bênção lá. E a gente precisa ter realmente essa consciência da posição, do papel, né, pastora? Do seu devido lugar. E assim serão bênção aonde Deus os colocar. E uma coisa que nós precisamos ter consciência é que em todas as épocas, no decorrer da história, Deus levantou mulheres. Estamos falando aqui de mulheres, né? Deus levantou homens e mulheres. Sim. Mas Deus levantou mulheres para deixarem as suas marcas. Elas foram mulheres que são lembradas até hoje. Você citou aí Esther, Ruth, Débora, Abigail também, enfim, tantas mulheres que deixaram a sua marca, marcaram as suas gerações, foram um referencial. Mas se nós olharmos para a vida dessas mulheres, foram mulheres que também foram mulheres falhas, tiveram seus momentos de fraquezas, tiveram seus momentos de solidão, tiveram seus momentos de medos, tiveram seus momentos de enfermidades. Enfim, mas foram mulheres que, acima de tudo, foram mulheres obedientes a Deus, submissas ao Senhor, visionárias, fiéis, submissas aos seus maridos, cuidadoras dos seus lares, dos seus filhos. E essas mulheres fizeram a diferença dentro dos seus lares e também na própria sociedade às quais elas estavam inseridas. Então, Deus é o mesmo Deus que continua levantando mulheres, só que essas mulheres, elas precisam terem essa sabedoria de saber qual é o seu local, porque Deus a colocou em determinadas funções e não usurpar essas funções, porque o problema está no usurpar as funções que não lhe é cabíveis.
A gente pode, inclusive, acabar com um chamado porque não sabe se posicionar, né? Porque tá passando daquela linha, né, que Deus colocou, não, é até aqui só. E aí a pessoa ultrapassa, não só a mulher, mas o homem também, né? O homem muitas das vezes também comete esse tipo de erro, né? Digamos assim, de pecado, de ultrapassar a linha que também rege, que é definida para ele muitas das vezes, né? E a senhora citou algumas mulheres na Bíblia, e o interessante é que nós temos uma dessas mulheres aí que foi mãe de um profeta, né? Que foi mãe de Samuel, né? E agora me veio isso à memória, né? Até para trazer a questão do tema da mãe, né? Como mais uma função, né? Da pastora, esposa e mãe. E a mãe de Samuel, ela perdeu Samuel muito cedo, né? Ela clamava, ela vivia uma situação de confronto dentro do próprio lar, né? Com a outra esposa de Eucana, né? Que era o marido dela. E ela, num determinado momento, no momento de sofrimento da alma dela, ela faz uma oração, né? E oferece o filho que ela ainda não tinha para Deus. Eu acho isso fantástico. E a senhora tem uma história mais ou menos parecida, né? A senhora tem uma história mais ou menos parecida com isso, porque até onde a gente tem assim conhecimento do testemunho, vocês não podiam, né? Ter filhas, né? Filhas ou filhos, né? Não podiam. E aí veio o primeiro milagre, depois veio o segundo milagre. E o primeiro milagre hoje está na Alemanha, né? Amém. Como é que foi essa história, pastora? Conta pra gente aí um pouquinho. Olha, nós chegamos aqui, tudo novo, casamento, terra, ministério. Foi um desafio, e nesse desafio, depois de 9 meses de casados, nós descobrimos que teríamos sérios problemas para termos filhos. Então foi algo novo também para o nosso casamento. E algo que nós não esperávamos. E foi muito difícil ouvir aquele diagnóstico. Se eu falar para você que não foi difícil, eu estaria mentindo. Foi um choque a princípio, mas nós resolvemos crer. É muito interessante que 1 mês antes de ir ao médico, o meu esposo, ele teve um sonho, e nesse sonho ele apresentava uma menina. E naquele sonho, o Senhor falava para ele: você está apresentando uma filha que você não poderia ter tido, e eu te darei uma outra filha. Então ele guardou esse sonho no seu coração. Logo quando veio o diagnóstico, ele lembrou, e ele me fez lembrar. E disse: o Senhor vai nos dar 2 filhas. Mas o choque da notícia, a tristeza de não poder gerar um filho, me fez querer fazer um tratamento, porque hoje nós temos a disponibilidade, né, de tantos tratamentos eficazes, por sinal, de excelentes profissionais, e a mulher, ela tem como ter esse sonho realizado. Mas eu me coloco no lugar de Ana, que foi numa época que ela não tinha tratamento para infertilidade. E as agonias da Ana não foram diferentes da minha. A tristeza que entrou na alma dela não foi diferente da minha. Porque eu falo uma coisa, eu chorei muito, eu sofri muito. É interessante, desculpa até interromper a senhora um pouquinho. É interessante que às vezes a gente conta aqui diversos testemunhos. Nós tivemos muitos testemunhos fortes aqui. E aí, a gente conta os testemunhos e parece que esse negócio durou 1, 2 minutos, 3 minutos. Meu Deus, a gente teve um testemunho aqui do Henrique, 1 ano para se livrar das drogas, internado. 1 ano. Não foi 1 dia, 2, 1 mês, 1 ano, né? Nós tivemos o testemunho da Jenny, de restauração do casamento. Não foi 1 dia, foram algumas noites de choro, né? Até ao ver a restauração. E assim, a galera que está assistindo hoje a gente aqui, a gente tem que cuidar, porque a gente quer tudo para ontem. Com esse negócio de ter internet, velocidade, informação, tudo, tá tudo muito rápido ali. Só que o Deus de hoje é o mesmo de ontem, é o mesmo de amanhã. Ele não se enquadra dentro da internet, ele não trabalha na velocidade da internet, ele tem o tempo dele,
E a gente precisa compreender que no tempo dele nós estamos sendo preparados. E quanto mais tempo passar, é porque nós precisamos de mais tempo para chegar até onde ele quer. Então, a galera precisa ter calma. Deus prometeu, vai acontecer, mas vai ter uma caminhada que você vai ter que ter, né? Então, por favor, continue. Desculpa interromper, mas... Imagina. E uma caminhada dolorida. A caminhada da infertilidade é um dos problemas mais sérios para a alma da mulher. E se o marido não tiver a maturidade de compreender a dor dessa esposa, pode se tornar um sério problema no relacionamento deles. Eu tive a graça de Deus de ter um esposo companheiro, compreensivo. Um homem que cuidou do meu coração numa das épocas de maior aflição da minha vida. Então, é muito sério o problema de infertilidade na vida da mulher. É algo destruidor se não tiver cuidado. E é por graça e pela graça que nós conseguimos erguer as nossas cabeças e crer que o amanhã vai acontecer o milagre. Como você falou, não é fácil um diagnóstico como esse, como qualquer outro difícil. A minha trilha do diagnóstico até a Emanuele nascer, levaram-se quase 6 anos. Então foram quase 6 anos aí de espera. Eu fiz um tratamento, nós fizemos um tratamento, porque eu fiquei tão inquieta, a minha alma ficou tão inquieta, tão desesperada, que eu resolvi fazer um tratamento de infertilidade. Na época, o meu esposo me apoiou por causa da minha aflição e vendo a minha necessidade de ter esse apoio. Ele me apoiou em tudo, disse, vamos fazer. Foram 5 meses de tratamentos frustrados. No 5º mês, quando não aconteceu o milagre que eu esperava acontecer, foi o mais difícil. Foi um mês assim, foi a situação mais complexa para a minha alma, porque já eram assim meses, 5 meses já fazendo o tratamento e nada acontecia. E naquele dia, naquele final de semana, quando tudo aconteceu e aí nós compreendemos que eu não tinha engravidado, o meu esposo tinha um encontro com homens da igreja. Eles tinham um encontro. E eu fiquei sozinha em casa. E ele saiu preocupado, porque eu estava com meu coração em pedaços. E eu falei para ele, vai, eu preciso ficar um pouco sozinha. E ele foi. E naquele dia foi tão difícil, eu chorei tudo que eu não havia chorado, eu acho que a minha vida toda. E naquela madrugada eu não consegui dormir, de tanta dor que eu sentia por não ver um sonho realizado e começaram a vir questionamentos. E eu comecei a orar a Deus, disse, como eu posso orar pedindo milagre na vida das pessoas, se na minha vida eu não vejo milagre? E aquilo começou a me pegar, e eu comecei a ficar aflita, e comecei a chorar mais ainda, e eu me tranquei no meu quarto para tentar dormir, e eu não consegui de forma nenhuma dormir naquela madrugada. Quando foi assim, umas 5 horas da manhã, eu orei, eu falei, Senhor, me deixa dormir, eu estou cansada, me deixa dormir. E de repente eu fechei os meus olhos, fiquei quietinha, e eu vi a porta da casa se abrir. Eu disse, o Elson veio mais cedo. Ele saiu preocupado comigo. E de repente eu comecei a ouvir passos. E eu estava de costas para a porta do quarto, e a porta do quarto eu ouvi como se estivesse sendo aberta também. E quando eu me virei, a porta não estava aberta. E de repente eu senti alguém sentar na cama. Só que quando eu senti alguém sentar na cama, no mesmo tempo eu senti a glória tomando conta daquele quarto. E uma voz soou naquele quarto e me perguntou, o que tu queres? E eu falei, Senhor, eu quero um filho. E o Senhor me falou, foi a voz de Deus realmente, soou novamente e disse, lê Gênesis 22. E é claro que na hora eu nem lembrava o que Gênesis 22 falava, e falava de Isaac, do sacrifício de Isaac. E aquela voz me diz, eu prometi esse filho.
E agora, Abraão estava trazendo ele para sacrifícios, porque eu havia pedido. Mas Abraão creu contra a esperança que ele seria pai. Me entrega esse desejo. Abraão entregou o que ele tinha de mais precioso. Entrega-me esse desejo. Naquele dia, naquela hora, eu entreguei o desejo de ser mãe nas mãos de Deus. E eu tomei uma postura orientada por Deus, e isso é algo pessoal. Eu falo para as mulheres que passam infertilidade, procurem ajuda. Vá atrás de um profissional. Veja o que está acontecendo. A não ser que Deus diga não. Porque quem comanda as nossas vidas é o Senhor. Isso foi pessoal. Deus me disse, entrega-me esse desejo. E eu entreguei. A partir daí, eu não coloquei mais nenhuma gota de hormônio no meu organismo. No entanto, para minha surpresa, surgiu mioma. E aí eu precisava estar sempre no médico em função do crescimento do mioma. E 2 anos e meio depois eu passei pela cirurgia de retirada de mioma para não perder o útero, porque eu desejava ter filhos. Então, depois dessa experiência com Deus, 5 anos depois, eu fui orientada a procurar, novamente, fui orientada a procurar uma clínica de infertilidade. E nós fomos em Curitiba. E quando nós chegamos nessa clínica que se chama Felicitar, nós chegamos, procuramos um bom médico e ele foi olhar os meus exames, ele foi fazer uma ultrassom. Para surpresa nenhuma, ele disse, você realmente não ovula. Mas junto com isso, havia um problema no meu endométrio. Ele não se formava para receber um embrião. Então, com o fechamento do diagnóstico, havia possibilidade de um tratamento de fazer um in vitro, mas nós não tínhamos condições financeiras na época de fazermos e muito menos sentimos paz para isso. Então, novamente, Deus trouxe aquele sonho, eu te darei 2 filhas. E ao voltarmos para a nossa cidade, que já era curitibanos na época, eu fui para um momento de oração com as mulheres na quinta-feira à tarde, às 15 horas, na igreja de Curitibanos, na igreja batista, onde nós, na época, éramos pastores. E uma irmã chamada Terezinha, uma irmã muito simples. Nós havíamos deixado ela responsável por ministrar naquela tarde, e ela leu o verso que, se eu não me engano, é Isaías 54 ou 60, depois você verifica isso, que diz, alegra-te, ó estéril, cante louvores, tu, que nunca antes deste filho. Aquela voz que me visitou lá em Benedito Novo, que soou naquele quarto, dizendo, entrega-me esse desejo. Aquela mesma voz soou naquela igreja e me falou, ainda este ano tu serás mãe. Eu saí daquela reunião convicta de que eu seria mãe naquele ano. Isso foi em fevereiro de 2003. Em março de 2013, eu engravidei naturalmente. Em abril, eu descobri a gravidez. Quando eu mandei falar para o meu médico em Curitiba, ele achou que seria uma gravidez psicológica. Então, ele mandou que eu fizesse uma ultrassom. E quando eu fui fazer ultrassom, já existia ali um coração forte batendo. E aí, a Manu nasceu no dia 21 de novembro de 2003. Que massa, pastora. A gente, ouvindo a história, eu conheço um pouquinho da história de vocês, mas a gente, ouvindo novamente, a gente se coloca, tenta se colocar no lugar para vivenciar um pouco dessa experiência, e eu não sei se eu resistiria, se a gente aguentaria tanto tempo assim, por fé. Só mesmo Deus para manter a gente numa posição firme, para que a promessa dele possa se cumprir. E ele prometeu, Ele prometeu e cumpriu, Ele é fiel. Tá aí as 2 meninas, lindas, A Manu hoje está lá pela Alemanha, passeando lá, estudando, Na verdade, estudando, E é muito legal a gente ver esse testemunho da senhora, porque esse problema que a senhora tem é um problema comum, Muitas mulheres têm esse tipo de problema. Mas nem todas as mulheres são pastoras, nem todas as mulheres são esposas de pastor, E tem toda essa
essa saga, né, para seguir, e eu fico imaginando como foi difícil de fato todo esse processo, tendo que cuidar do marido como pastor, tendo uma igreja para cuidar, aconselhar, e Deus, ele faz coisas realmente que não dá para a gente compreender, né? Não dá para a gente mensurar, né, aquilo que Deus prepara para a gente, né? Ele tem os propósitos dele e a gente só cabe realmente obedecer, na verdade, para a gente poder viver o melhor na presença dele, né? E eu imagino que a Isa também deve ter sido mais ou menos o mesmo processo, né? Esse foi o processo da Manu, né? Eu acho que a Isa também foi parecido, né? Quanto a Isabelle, o milagre não foi engravidar. Quando a Manu fez 1 ano, nós tentamos já a segunda gravidez, orientado pelo próprio médico também. Mas a gravidez da Isa, no 5º mês, ela complicou. Foi uma gravidez muito difícil. E a luta na gravidez da Isabelle foi para sustentar a gravidez. Com 25 semanas, eu entrei em contrações, cheguei no hospital com contrações, e como eu havia tido miomas, eu não podia ter contrações, porque havia um perigo de uma ruptura uterina. É por isso que o meu risco era em virtude dessas contrações. Então, a partir daquele dia, eu tive 75 dias de repouso total. Desses 75 dias, entre idas e voltas do hospital, foram 50 dias no hospital. Então, foi um desafio onde o médico, o doutor Davi, ele falava, todos os dias será uma vitória, porque todos os dias a gravidez da Isa poderia ser interrompida. E todos os dias, à meia-noite, nós orávamos agradecendo a Deus, porque aquele dia havia sido uma vitória. A Isa continuava lá dentro, porque com 25 semanas, curitibanos não tinham UTI neonatal. Hoje tem, na época não tinha. Não tinha como sobreviver. Muito pequena, nós fizemos ultrassom, ela tinha um pouco mais de 700 gramas. Então, todos os dias, a Isa poderia nascer desses 75 dias. Então, eu fui preparada, eles me mantiveram no hospital 13 dias direto, quando eu cheguei com contrações. Fui muito bem cuidada e orientada pelo doutor Davi, pelo doutor Cordone, os 2 médicos entravam em contato e cuidavam de mim. Foram de excelência, esses 2 médicos. E a igreja orando, me dando todo o apoio necessário, a família orando, todas as pessoas que me conheciam orando. Eu tinha a Manu com 1 ano e 10 meses em casa, onde a igreja se prontificou em me ajudar a cuidar dela também. Enfim, foi uma experiência muito difícil. E uma das coisas que eu experimentei na gravidez da Isa, que eu não havia experimentado nessa batalha de não engravidar, foi uma profunda solidão. Porque eu permaneci dias e dias no hospital. E muitas vezes a solidão me abraçava. Mas ao mesmo tempo que a solidão me abraçava, a paz de Deus também me abraçava. E eu sabia que aquele tempo era para estar ali. A minha filha precisava daqueles cuidados e eu também. Quando chegou às 35 semanas, naquele dia, naquela madrugada, mesmo estando com toda a medicação, mesmo estando dentro do hospital, as contrações não deram pausas. E todas as vezes que as contrações vinham, eu ia no sanitário porque eu tinha vontade de fazer xixi pelas próprias contrações. Só que quando o médico chegou para me examinar, aconteceu uma contração, ele disse, eu preciso tirar essa criança em 20 minutos. Em 20 minutos a Isabelle nasceu, e quando eu cheguei no centro cirúrgico, que eles tiraram a Isabelle rapidamente, a Isabelle estava sem líquido. Mas 20 minutos a Isabelle entrava em sofrimento fetal. E Deus interrompeu assim na hora exata. Então, com 35 semanas e 5 dias, a Isabelle nasceu. E para a glória de Deus, ela nasceu bem, ela chorou bem, ficou só 4 horas na incubadora. Então, a Isabelle é um grande milagre de Deus. Meu Deus. Eu coloquei a Isabelle Luísa, primeiro porque a Isabelle significa aquela que é dedicada ao Senhor. E Luísa significa lutadora, batalhadora. Né? E
Eu e a Isa, nós lutamos muito naquele hospital, as duas. Eu falo para ela, filha, você é uma menina corajosa, lutadora, vencedora, batalhadora, esse é o seu nome. Porque todo o significado do nome dela fez sentido naqueles 2 meses e meio de intensas batalhas para não perdê-la. E essa foi o milagre da Isabelle. Sabe o que eu estou pensando aqui, pastora? A senhora precisa escrever um livro. Ela precisa escrever um livro, porque a minha primeira vontade era orar para Deus para criar um livro da Erisvalda na Bíblia, mas eu não posso fazer isso porque Deus encerrou esse negócio, não deixa mais a gente incluir nada. Ai daquele que mexeu uma vírgula ali. Já que a gente não pode mexer na Bíblia, vamos escrever um livro. Vamos escrever um livro, de repente tem alguém aí que está nos assistindo que queira patrocinar esse livro, né? História de vida da pastora Erisvalda, porque olha, é forte e impactante, mesmo para quem já conhecia, né, como nós que estamos aqui desde 2016, que a gente caminha junto, mas ouvindo novamente, olha, é digno de um livro, a senhora escreve o livro, a gente lança ele aqui, a gente faz ele como um e-book, né? Aproveita já essa onda digital, a gente faz um e-book, sim, lança ele, vem aqui no programa, a gente lança ele aqui no podcast, entendeu? Deixa a galera adquirir, porque vale muito a pena, é um testemunho fantástico, porque é aquilo que eu falei, eu sou uma pessoa que eu me coloco muito no lugar do outro, né? Minha esposa fala que quando a gente vai no cinema assistir um filme, parece que eu saio da cadeira e eu entro na tela. Pode me cutucar, pode fazer o que quiser comigo, eu já tô lá dentro da tela, o cara tá correndo, eu tô correndo junto com ele. Eu tenho essa facilidade de me transportar, né? E eu fiquei o tempo todo aqui, enquanto a senhora tava falando, eu falei, meu Deus, 70 dias no hospital de descanso, 70 dias de descanso, imagina como é que faz as coisas em casa, como é que cuida da criança um ano e um mês, né? A Manu pequena, e a igreja ajudando, e ao mesmo tempo a luta para não deixar, para não perder, e o pastor tendo que tomar conta da igreja, que, olha, é digno de um best-seller, para a gente poder fechar com chave de ouro. Assim, é legal de ouvir o seu testemunho, pastora, porque novamente, muitas pessoas talvez estejam passando por uma situação como essa e não sabe por onde sair, ou até está passando por outras situações e também não sabe como sair, e aí escuta um testemunho desse e aí começa a ver que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, que operava milagres lá na Bíblia, também continua fazendo milagres no dia de hoje, basta a gente ter fé, estar na presença dele, clamar pelo sangue do Cordeiro, e se ele prometeu, ele é garantidor da promessa, né? Não tem ninguém que possa impedir a promessa de acontecer se for o Senhor que prometeu, não é verdade? E é muito legal, muito impactante o testemunho. Fica aí, ó, a precisar de ajuda aí, de repente eu falo com a minha mãe para ajudar, que minha mãe é bibliotecária, gosta desse negócio aí de escrever livro, de repente ela dá uma mão, mas vale a pena a gente escrever um livro aí contando essa história aí, porque é forte, impactante, né? Teve mais, né? As lutas, né, com a Isa, agora recentemente também, né, com a Manu, né, que teve a cirurgia no joelho, né, não é mole não, Deus quando prova, quando ele escolhe para provar, ele sabe quem ele está provando, né, quando ele fez com o Jó, né, ele sabia o que ele estava fazendo, né, não é à toa, né. Assim, Leandro, o que nós podemos tirar de mais fantástico nos momentos de aflições é saber que Deus é presente. E como é bom sentir o abraço de Deus quando você não se sente mais abraçado por ninguém. Porque assim, às vezes o seu marido pode até te abraçar, mas você precisa de algo mais que só Deus pode te oferecer. E o abraço de Deus é na alma, né, onde precisa ser. Então assim, Deus sempre foi presente. Não vou te dizer que eu não chorei em alguns dias. Eu chorei sim. E chorei muito. Mas a presença de Deus sempre me revigorou. No outro dia, eu estava feliz e contente. É muito interessante que as enfermeiras mesmo falavam, como pode você não estar em depressão? Como pode você não estar num momento difícil? Mas o Senhor, Ele sempre
me abraçou nesse tempo. Além de todo o carinho da igreja, a igreja me abraçou. A igreja foi a minha família nesse tempo difícil, como tem sido sempre, né? Nós estamos aqui, nós não temos irmãos, agora eu tenho, mas na época nós não tínhamos irmãos pertos, então a família foi a igreja. Ela nos abraçou realmente como devia. E a Manu foi um milagre de gestar, de conseguir engravidar. E o nome dela veio porque quando nós descobrimos todo o problema, nós falamos, nós vamos colocar Emmanuel ou Emanuele, que significa Deus conosco. Então eu sempre falo para ela, você sempre é a lembrança de que Deus estará sempre conosco. Né? E a Isabela é uma menina linda, dedicada e lutadora, corajosa, talentosa, cheia de talentos. Graças a Deus o Senhor tem nos presenteado com meninas, filhas cheios de talentos naturais e sobrenaturais, vamos dizer assim, né? E as minhas meninas, elas são a realização de um sonho de ser mãe. E se me perguntasse uma palavra que pudesse definir mãe, eu diria que é amor. A mãe simplesmente ama, amor incondicional. Ela ama em todos os momentos, em todas as fases, em todas as etapas. A mãe, ela ama. É amor incondicional. E quando eu olho para elas e vejo que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, eu olho para as minhas filhas e saber que eu tive 2 frutos do galardão de Deus dentro de mim, sendo gerado dentro de mim, tem alguma coisa que possa me realizar mais do que isso? Os netos. Né? Os netos. Então, só realmente a alegria de Deus, a presença de Deus, porque de fato saber que o fruto do ventre é galardão do Senhor, e eu as vejo assim, como galardão de Deus, como presente de Deus para as nossas vidas, de igual forma meu esposo também as vejam dessa forma, dessa maneira. Eu tenho 2 lembranças muito fortes da Manu e da Isa, né? Da Manu, eu tenho a lembrança da primeira vez que ela ministrou louvor, né? Como ministra de louvor na nossa igreja. Eu lembro como se fosse hoje, né? A gente passou pelo ensaio, ela estava nervosa e eu estava ali junto com ela. Eu falei, fica tranquila, relaxa, deixa fluir, deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Essa é uma lembrança que eu tenho muito forte assim da Manu. Da Isa, eu tenho uma lembrança de um quadro que ela pintou durante um culto. No Natal. Aquilo me marcou de uma tal forma, né? O Ministério de Louvor abriu, acho que a cantata de Natal, se eu não me engano. E a Isa estava lá no canto, na igreja, né? Com o quadro dela, né? E ela começou a pintar, começou a desenhar e tal. E no final do culto tinha um quadro pronto. Pintado, assinado por ela. Aquilo me trouxe assim, eu falei, meu Deus, cara, que talento, né? Como é que pode, né? Irmãs, cada uma com um talento diferente, né? Uma para música, para o louvor, para adoração, né? E a Isa para artes, né? Mais envolvidas com a parte de corpo, né? Corporal, o desenho, a dança, né? Que ela recentemente também participou da apresentação da cantata lá dançando. Essas 2 lembranças eu tenho muito vivas, né, guardadas comigo, e esses dias mesmo eu estava revendo alguns vídeos em casa e eu vi esse vídeo dela, da Isa, né, pintando o quadro, né, eu falei, cara, que massa, né, cara, eu lembro como se fosse hoje ela pintando o início do culto, zerado a tela, branquinha, e no final um baita de um desenho sobrenatural, aquilo marcou muito a minha vida, achei muito legal, muito legal. Mas pastora, a senhora falou um pouquinho da parte de mãe, né, de esposa, né? Falamos um pouquinho da parte de ser mãe, né, da Manu, da Isa. E aí tem aquela parte que a gente sempre
dar uma cutucada, né? Que é a questão de ser esposa do pastor que está à frente de uma igreja, né? Como a senhora mesmo já falou, precisa saber se posicionar e tal. A senhora hoje faz parte, ainda está na presidência das mulheres CBN Mulher. da CBN Mulher, né? Então, assim, são duas funções importantes, né? Fortes, né? Tanto o nosso pastor como líder da nossa igreja, a senhora como líder das mulheres em Santa Catarina, né? E como é que é esse relacionamento dentro de casa? Como é que funciona isso, né? A Erisvalda, a esposa do Elson, o Elson, esposo da Erisvalda, como é que funciona esse... Vocês têm troca de informação, né? Como é que funciona essa questão toda? Nós construímos isso no nosso namoro. Legal. No conversar. Lá no Betel Brasileiro, nós não podíamos pegar nem nas mãos. O nosso tempo de conversa era nas segundas-feiras, à tarde. Debaixo das árvores ali, sobre o olhar atentos de todos. Era assim o namoro no Betel Brasileiro. Mas isso nos proporcionou liberdade de conversarmos sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. É tanto que no ministério em si nós não tivemos dificuldades nenhuma no início, que poderia ter tido, como no casamento também, porque nós criamos uma habilidade de conversarmos sobre todos os assuntos, mesmo que fossem confrontos. Nós sempre tivemos essa liberdade. Então, quando nós não gostamos de uma coisa ou de outra, nós conversamos. Mas uma coisa eu aprendi com minha esposa: nunca confrontar o meu esposo na frente de ninguém. Então eu o honro nesse sentido. Vocês nunca viram eu confrontar o Elson. Em casa, algumas vezes já confrontei, como ele também já me confrontou, e isso é natural e é normal. Saudável, né? Precisa alinhar algumas coisas. Então, esse ajuste precisa acontecer no nosso relacionamento de esposa, né, de marido, de pastores da igreja. Quanto à igreja, como eu te falei, eu sempre soube o meu lugar. E é muito interessante que no início desse podcast você falou do pastor colocar também a esposa no lugar de honra. O Elson sempre fez isso também. Então, assim, a Bíblia diz, se eu não me engano, é em Provérbios 15, que a mulher é a coroa do seu marido. Ele precisa colocar ela nesse devido lugar de honra, próxima do seu coração. Entendeu? Ninguém pode ser mais importante do que a sua esposa, do que o seu marido, e ela precisa, ou ele precisa ser a prioridade na sua vida. A mulher, se ela sentir que ela é isso na vida do marido, vocês homens podem ter certeza que terá uma mulher submissa com alegria, porque é esse lugar que ela quer na vida de vocês, é próximo do coração de vocês, é nesse lugar de honra, e automaticamente ela se tornará honra na vida de vocês também. Então, a mulher, e no caso, eu não separo essas questões, porque foi tão natural, construído tão naturalmente. É claro que tem muitos assuntos, depois que nós somos pais, temos que ter cuidado para não ser falado na frente das crianças. Mas elas crescem e daqui a pouco elas começam a observar e a ouvirem também. Então tem situações difíceis a serem resolvidas que, como os pais, precisamos também sentar e ver qual é a melhor solução, como melhor resolver. Mas essa construção de esposa dentro de casa, como marido e mulher, e essa construção de pastores da igreja foram sendo construídas dia após dia conforme os desafios. Observamos, amadurecemos, apanhamos, também sofremos, choramos, nos angustiamos. E uma coisa que é mais desafiador, a esse eu considero um desafio. Como pastores, quando nós somos feridos, chegarmos em casa feridos se torna realmente um desafio. É onde, quando nós, como mulheres, precisamos, às vezes, só observar, não falar nada,
apenas orar, deixar o marido quieto, digerindo a situação e, no momento certo, chegar e falar alguma coisa. Então, essa é a responsabilidade da esposa de pastor, cuidar do seu marido nesse tempo difícil. Nos tempos felizes, a gente se regozija junto também. Mas nós construímos isso desde o nosso namoro, e uma das coisas que até eu falo para minhas filhas: construem um relacionamento saudável no namoro, conversem sobre tudo, tenham a abertura, não tenham medo. Tem mulheres que têm medo de falar com os seus maridos sobre as suas angústias, sobre as suas aflições. Entende? Como pastora, Leandro, eu encontrei mulheres com profunda solidão dentro das suas próprias casas. Nesses 26 anos de ministério, nós pegamos relacionamentos difíceis, quase que destruídos, quase que sem esperança nenhuma, exatamente porque por falta de diálogo, por falta de coragem do confronto, de conversar, de expor o que você pensa, de expor as suas dores, de chorar um pouco, de ser abraçado também. Então, o casal precisa construir esse relacionamento de confiança, senão o dia vai padecer. Então, o nosso relacionamento começou lá no namoro, já começou a ser construído lá. E sendo só nós dois, isso nos proporcionou isso também. Quando nós viemos para Santa Catarina, era só nós dois. Não tínhamos mães, não tínhamos irmãos por perto. E uma coisa que nós fizemos, da nossa vida pessoal, a nossa família também não saberá. Nós resolvemos os nossos problemas, para que nenhum e nem outro tomasse partido, né? Sim. Então, nós tivemos muito rapidamente esse ajuste em nossas vidas e fomos amadurecendo. Mas, como você percebeu, o início das nossas vidas já foi de desafios, como infertilidade, como campo novo, um jeito novo, uma gastronomia nova, tudo muito novo para nós. Foi tudo de uma só vez. Mas o hábito de conversar no namoro nos fez sairmos de uma forma mais leve dessas situações. Nos amadureceu. E hoje nós temos, depois de 26 anos de casados, nós conhecemos um ao outro e nós colocamos tudo na mesa quando é necessário também. E é isso. Muito legal. A senhora falou de um negócio, eu até ia tocar no assunto, acabei esquecendo, né? A respeito daqueles problemas que involuntariamente acontecem dentro da igreja e a gente acaba levando para dentro de casa, e aí os nossos filhos acabam presenciando. É difícil, né? É difícil porque a gente tem uma missão, né, como pai e como mãe, de educar os nossos filhos no caminho correto. E hoje a gente vê, eu pelo menos conheci muitos filhos de pastores desviados, né, fora dos caminhos do Senhor, que não queriam nada com a igreja, não queriam, né, porque viveram num ambiente muitas das vezes tóxico, né, um ambiente que não era saudável, que o pai precisava ter uma postura, ou a mãe uma postura dentro da igreja, e de repente levava os problemas para dentro de casa, e talvez aquilo não foi muito bem gerido dentro do seio familiar, e aí acabou levando com que alguns filhos se afastassem. Quantos desconhecidos nós temos por aí que também tiveram seus filhos que saíram, né, de dentro da casa do Senhor, de dentro dos caminhos do Senhor, porque uma coisa é você sair da igreja, né, a gente fala que precisa estar congregando, é sempre importante você estar congregando, mas muitos deles, não, além de sair, não quer nada, não sabe, totalmente afastado. Então, é muito importante essa parte da sabedoria, né, de vocês como pais, né, de tratar os assuntos e separar para que não haja contaminação da mente das meninas, das crianças que talvez não tenham aquele preparo para entender aquela situação que está acontecendo e pode digerir de uma forma ruim, que pode gerar um afastamento no futuro, e a gente vê que isso não acontece com elas, né? Elas estão sempre presentes, né? Sempre caminhando junto, e isso é muito legal. Isso mostra que a construção desse diálogo dentro de casa, né, foi bem construído, né? E que elas não tiveram uma construção errada a respeito do conceito de igreja, do conceito cristão, né? Isso é muito importante também, né, pastora? Eu posso dizer que
Quando criança, foi muito mais fácil guardar os corações delas. Quando chegaram ali na pré-adolescência, na adolescência, elas já observavam. Então, tiveram situações que elas não foram poupadas e que afligiu muito as emoções delas também. Mas nós estamos ali para conversarmos sobre isso, para orarmos sobre isso, para colocarmos diante de Deus essas situações. Uma das coisas que Provérbios 4, uma das orientações da Bíblia em Provérbios 4, 23, nos diz, de todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende as fontes da vida, ou saídas da vida. Uhum. Então, Leandro, uma das coisas mais difíceis no ministério pastoral é saber guardar os corações. Esse é um dos maiores desafios, um dos maiores. Estiveram um momento que nós não estávamos bem, e as nossas filhas também observaram isso. E nós tivemos que rapidamente secar as lágrimas, nos levantarmos para que os danos não fossem maiores na vida delas. Então, nós já tivemos conversas muito sérias com elas sobre isso, e nós mostramos na Bíblia que isso é possível acontecer nas pessoas que foram vocacionadas por Deus. Se nós olharmos ali na Bíblia Sagrada, se nós pegarmos a vida de Paulo, principalmente ali em 2 Timóteo 4, ele vai dizer que um dos Demas me abandonou. Foi para um lugar e ele se interessou pelas coisas deste século. Aí ele vai falar também sobre o Alexandre, latoeiro, que lhe fez muito mal. E ele aconselha a Timóteo a tomar cuidado com pessoas assim. Então, é natural na vida daqueles vocacionados, eu acredito que todos os pastores, em um determinado tempo do ministério, passarão por momentos estressantes e difíceis. E o que nos sustenta, de fato, é a vocação. É saber que Deus o considerou fiel, lhe chamando ao ministério. E essa convicção não lhe permite desistir, mesmo que você tenha vontade de desistir. Então, tiveram momentos difíceis com as meninas também, onde elas choraram muito, onde elas lamentaram. E teve uma vez que a Isabelle não compreendia, não entendia, até que eu cheguei para ela e eu falei, você está vivendo um luto de pessoas vivas. E aquela frase fez a Isabelle parar, refletir e falou, é verdade, mãe. Eu disse, se você está sofrendo assim, é porque eram pessoas que você amava profundamente. Houve uma perda, e isso também é um luto. O luto não é só de pessoas que morrem. O luto é de toda a perda que você tem. E você teve uma perda importante, e nós vamos orar para que esse luto passe. E nós começamos a orar por isso. E o luto passou. Vai passar, vai. E até esses dias ela falou, mãe, você lembra dessa conversa? Eu se lembro. E ela compreendeu e a partir daí ela começou a ter uma reação diferente. Mas às vezes nós precisamos. Isso fortalece, né, pastora? Isso faz com que elas se mantenham firmes na fé e vejam através do exemplo de vocês que o chamado, né, a vocação, quando ela vem sobre a pessoa, não vem só, não vem, né, na verdade, nunca vem, né, só os benefícios, né, não, você é chamado de pastor e pastora, não, querido, peraí, você tem que passar por todo um processo de provação para de fato ser um pastor, uma pastora, né? E muitas das vezes a gente passa por provações no ministério, né, quando a gente é vocacionado. E se quem está à nossa volta a gente não consegue orientar para mostrar, servir de exemplo, né? Porque eu acho que a maior herança que a gente deixa não é uma herança financeira, não é... Esse é bom também, né? Isso é muito bom, né? Deixar a herança financeira. Mas a herança de exemplo, né? De modelo, de como resistir, de como vencer, né? Quando você está passando por uma tribulação. E isso não tem preço, não tem nada que pague um negócio desse. E dá para ver bem
nas meninas que elas realmente foram vocacionadas, porque elas aprenderam, né, e continuam firmes, né, na promessa do Senhor para a vida delas, né, pastora? Eu queria deixar a pastora fazer algumas considerações finais, né, sempre provocando uma situação que eu gosto de provocar, né, se é possível a gente questionar a Bíblia, né, em alguns momentos da nossa vida, certamente a gente já questionou, né, já chorou aos pés de Deus, ainda que a gente não fale para ninguém, não conta para ninguém, mas assim, Deus, por que Deus, né? Por que, né, dessas situações? Queria deixar a senhora fazer algumas considerações finais a respeito desse tema, né, que é vasto, né? A gente podia fazer 2 podcasts aqui, 2 horas tranquilamente falando sobre isso aqui, que tem assunto para a gente levar até... O maior desafio do ministério é ser mãe e ser esposa como mulher. E a igreja é uma consequência disso. Você está ali para auxiliar o seu esposo. Quanto questionar, se podemos questionar a Bíblia, se podemos questionar a Deus, se nós olharmos para a vida de Abacuque, como é que Abacuque começa o seu livro? Até quando? Por quê? Por que me fazes ver? Até que ele compreende que é por fé. E aquele homem que começou o seu livro questionando, ele termina com uma das mais belas canções da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento nos currais, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O que mudou naquela situação não foi o contexto de Abacuque, mas foi o coração do profeta. Nós podemos sim orarmos, chegarmos diante de Deus e perguntar as razões e o porquê. Mas nós receberemos a mesma resposta de Abacuque. O justo vive por fé. Quando nós compreendermos isso, aí nós iremos louvar a Deus como Abacuque, ainda que tudo pereça, tudo esteja ruim, a enfermidade chegue, as decepções cheguem, as traições cheguem, as desilusões cheguem, eu louvarei ao Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E essa é a alegria do vocacionado. É saber, como o apóstolo Paulo diz, que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelado. Se nós, como pastores, todas as vezes que enfrentarmos desafios nas nossas vidas, pessoais ou não, se nós olharmos para o ministério e compreendermos que nada se compara com a glória que há de ser revelado, jamais a alegria sairá dos nossos corações. E não só nós, pastores, vocês também, como povo de Deus, se compreenderem isso, se tiver essa dimensão de saber que é por fé que nós vencemos este mundo, que é por fé que nós avançaremos na nossa caminhada com Cristo, que é por fé que você vive, quando a tempestade chegar, você vai olhar e vai ter condições de dizer, ainda que eu louvarei ao Senhor. Massa, pastora, muito legal, um baita de um testemunho. Volto a falar, o livro, a gente precisa levar essa ideia à frente do livro, porque isso aí vai virar best-seller. Para quem não conhece a história, vai pegar o podcast aí, vai fazer, de repente a galera começa a fazer um monte de corte por aí, vai que isso aí ganha fama por aí, né? Daqui a pouco vem uma editora procurar a senhora para querer botar e editar, a gente nunca sabe, né? Tá aí, né? Sim, se for da vontade de Deus, amém. Pastora Elisvalda, amém. Muito obrigado, que massa o seu testemunho, tema fantástico, a gente precisa marcar outros, né? Pra gente tocar em alguns assuntos que são aquelas feridazinhas, né? Que a gente sabe que tem ferida, né? E eu tô aqui para esse negócio mesmo, é para tocar naquele assunto que é ferida, pra gente ensinar essa galera aí a respeito da palavra de Deus, sem religiosidade, que foi o que Deus gerou no meu coração quando gerou esse projeto do podcast, né? Da gente estar aqui conversando, convidando outras pessoas.
Então a gente precisa ensinar a palavra, né? Porque a gente hoje liberta as pessoas oferecendo Jesus, mostrando Jesus para as pessoas, mas logo no segundo momento alguns aprisionam com a religiosidade. E a palavra ela é bem clara, né? Uma vez liberto, livre para sempre. Então a gente precisa pregar de forma correta a palavra do Senhor. Amém? Amém. Obrigado pela sua presença, pastora. Muito obrigado realmente. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério cada vez mais, que a gente possa caminhar junto aí durante bastante tempo, né? E que Deus venha sempre surpreendendo vocês com os milagres dele na vida de vocês. Amém? Amém. Eu que agradeço pela confiança. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que o Senhor alcance muitos corações através deste programa. E que você seja edificado por tudo que falamos aqui em nome de Jesus. Amém, pastora. E para a galera que está nos assistindo aqui, você não pode deixar de clicar no sininho aí das notificações, fazer a sua inscrição no canal. É muito importante, isso apoia o canal, faz com que a gente ganhe mais fôlego e avance, né, para pregar essa palavra com autoridade, né, para que mais pessoas possam se chegar ao reino de Deus. E aí a gente possa responder a famosa pergunta: será que pode a Bíblia? Galera, obrigado pela companhia e até um próximo programa.